Como é que tá, Zé? Melhorou a coluna? Se não melhora, não. Esse negócio de velho, você tem que acostumar a conviver. Mas tá melhorzinho. Mas eu acho que esse negócio de aula online também, a gente fica muito tempo sentado, isso aqui mata a gente, viu? Das 7 às 17 tem dia que eu vou te falar. Aí já o negócio que já não presta muito, fica pior ainda. É horrível mesmo, nossa senhora. Terrível, ninguém merece coluna. Pessoal, vamos começar aqui então, na lei de Hard. É a aula 4, tá? Da apostila de vocês. Vou passar um resumo aqui com vocês primeiro, para você entender do que se trata a genética de populações, por que ela é um pouquinho diferente, né, na proporção alélica que vocês já estão acostumados. Então, normalmente, quando você fala em proporção alélica, você sempre pensa no 50%, né, de azão e do dominante, do alelo dominante, e 50% do alelo recessivo, de acordo com as leis de Mendel. O que muda nessa lei, tá, da genética de populações e por que muda? Nós vamos entender isso. Foram esses dois cientistas e biólogos aqui, tanto o Hard quanto o Weinberg, tá? Ele estabeleceu essas leis aqui para determinadas populações imensas e populações muito grandes. E ele estabelece também aqui um conceito diferente daqueles que vocês já estão acostumados em genética. Ele estabelece a utilização do triângulo de Pascal da matemática, que no caso da genética de populações facilita demais os cálculos, que a gente vai ter a oportunidade de ver o pressuposto deles, tá? E também, além de ver o pressuposto deles, nós vamos ter, então, a condição, tá, de utilizarem vários exercícios distintos. Então, a gente vai ver essa questão aqui. Então, qual é o embasamento focado na genética de populações? O que diz, então, a lei de Hard-Weinberg, tá? Em relação a uma população mendeliana, por exemplo. Então, você vai ter aqui, ó, que essas frequências que nós chamamos de frequência fenotípica e a frequência alélica, ela vai ser constante, tá? Em uma população mendeliana, em uma população que se cruza também ao acaso, só que ela vai respeitar um patamar diferente, porque nós vamos trabalhar aqui em uma população infinitamente grande, e nessa população infinitamente grande, nós não vamos levar em consideração alguns eventos que nós levamos em consideração até então, de acordo com a evolução. Por exemplo, nós não vamos levar em consideração mutação, tá? Nós não vamos levar em consideração deriva gênica, por exemplo, que é aquele princípio fundador que você tem a formação de uma subpopulação em função das características de especiação daquele local em que essa população ela foi destinada. Nós não vamos levar em consideração a seleção natural também, tá? Nós vamos levar em consideração que essa população é muito grande e que ela não sofre influência ela não sofre influência de migração, nem de entrada e nem de saída de elementos que compõem essa população, tá? Então, a partir disso, nós vamos estabelecer aqui... Oi, pode falar. Você vai dar aula 4 e 5 ou só a 4? Não, agora é só a aula 4, né? A aula 4 da... Mas estou falando hoje. Não, só a aula 4, né? A gente vai ter beleza. bastante exercício para a gente fazer aqui, tá? Beleza, você pode disponibilizar esses slides no grupo? Tá, depois eu coloco para vocês aí. Beleza, obrigado. Então, depois eu salvo e coloco para vocês aí. Ó, então é o seguinte, só aula 4, e provavelmente, se a gente for estender mesmo essa aula 4 aqui, iria até a aula de amanhã. Mas aí eu vou ver se eu marco com vocês um plantão depois para a gente fazer exercício também de genética de população, tá? Que isso aqui demanda muitos exercícios, porque tem várias modalidades de exercício, eu já vou passar na aula de hoje, vou tentar dar a parte teórica para vocês em uma aula, esse resumo, e em seguida nós vamos entrar na parte de exercício, que isso aqui
genética, não vai cair a teoria, vai cair exercício no vestibular de vocês. Então, qual que é o pressuposto dessa população ideal, dessa população mendeliana, tá? Dessa população que ela está de acordo com o princípio de Hard-Weiber. Então, alguns pressupostos aqui, então, ó. Ela é uma população infinitamente grande, tá? É uma população onde os seres se reproduzem de forma sexuadamente, então você tem aqui a variabilidade genética. E aqui é um detalhe interessante, não tem escolhas entre os animais para que ocorra o cruzamento. Então, é o que nós chamamos na biologia de pamixia, ou seja, os cruzamentos são aleatórios, os acasalamentos. Aqui, é claro, nós estamos falando de animal em geral, mas nós poderíamos também estar falando aqui de população humana. Inclusive, os exercícios que nós vamos tratar, eles são mais pautados na população humana, tá? Então, o que acontece? Você vai ter aqui os cruzamentos, eles são aleatórios, então é muito comum a gente usar, quando a gente está fazendo exercício, e na prova da Unifenas, normalmente eu coloco essa nomenclatura, população pamítica, tá? Ou pamixia, ou seja, isso significa que segue o equilíbrio de Hard-Weinberg e segue o equilíbrio do fato deles cruzarem-se ao acaso. Nós vamos trabalhar com o indivíduo aqui, obviamente, 2N, tá? Vamos trabalhar principalmente com os indivíduos do reino animal, tá? E com indivíduos vegetais também, mas os exercícios são mais de cunho animal, tá? O número de fêmeas e machos, tá? Eles se equivalem nessa população infinitamente grande, e segundo esse princípio estabelecido em 1908, eles dizem que todos os casais são férteis e têm o mesmo número, mais ou menos, tá? De filhos, de prole. Então, você vai seguir aqui uma quantidade de filhos, mais ou menos, tá? Uma média dessa quantidade de filhos. E, além disso, o que não vai acontecer, que eu estava falando agora há pouco, nessa população? Então, é interessante que, por isso que, muitas vezes, você vai usar um raciocínio diferente daquele raciocínio que nós usamos, tá? Para exercícios que é pautados apenas nas leis de Mendel. Então, aqui nós vamos usar um outro tipo de raciocínio. Por quê? Aqui não haverá seleção natural nessa população. Aqui não haverá mutação gênica, tá? Aqui não haverá, teoricamente, então nós temos aqui diante de uma população teórica, migração. Então, eu não tenho interferência nem dos indivíduos que entram e nem dos indivíduos que saem dessa população, para fazer parte dessa população. E aqui eu não vou ter o princípio fundador, eu não vou ter aqui deriva gênica, eu não vou ter aqui o que nós chamamos de oscilação gênica da aula 3, que nós falamos aí dos fatores evolutivos. Então, nenhum fator que diz respeito à evolução, ela não vai influenciar a população conhecida aí, a população que segue a lei de Hard, tá? E a lei de Weinberg. Então, nenhum fator, Zé, nenhum. Se um dos fatores, se é uma população que ela é influenciada por mutação, ela não serve. Então, você pode excluir que o exercício não trata de genética de populações, tá? Seguindo a lei de Hard. Então, o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender duas coisas, de uma forma bem simples. Primeiro, o que é herança fenotípica e o que é herança genotípica, levando em consideração o equilíbrio de Hard e Weinberg, tá? Quais são esses tipos de herança que eu tenho aqui? Então, você vai prestar bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Então, quando a gente fala de herança fenotípica, normalmente, numa população, de uma forma geral, agora na genética, você tem 2 ou mais alelos que estabelecem algumas características dessa população. Por exemplo, eu posso ter um alelo azão que estabelece uma determinada característica específica para aquela população. Ah, sei lá, azão, olhos castanhos, por exemplo, uma situação hipotética. E o alelo azinho, ele leva a uma predisposição em homozigose recessiva
de produzir, por exemplo, olhos azuis. Uma situação hipotética, só para você entender o que eu estou falando. Então, nessa população, quando eu tenho um fenótipo, tá, do indivíduo que seja homozigótico e do indivíduo que seja híbrido, ou seja, dominante, se ele for azão-azão, ou se ele for híbrido, também conhecido como heterozigótico, se ele for azão-azinho, esse indivíduo ele tem olhos castanhos, por exemplo, nessa população. Aí, nesse aspecto, é muito parecido com a lei de Mendel, só que o que difere é a proporção, tá? Que a gente vai ver aí é a proporção alélica dos alelos. E se eu tenho um indivíduo que ele é recessivo, homozigótico, azinho, aí eu sei que esse indivíduo ele tem olhos azuis, tá? Para dar uma caracterização dessa população. Então, o que é a frequência alélica que nós falamos numa população? Todo indivíduo que tem um determinado alelo dominante, independente se ele é homozigótico ou se ele é, tá, híbrido, ele vai carregar essa aparência, esse fenótipo, essa característica que vai ser visualizado pelos demais, tá? Olhos castanhos. E o indivíduo que ele tem a supressão de um alelo dominante, quando ele tem uma duplicidade recessiva, dois alelos recessivos, o que acontece com esse indivíduo? Ele vai ter, então, uma outra característica, olhos azuis, para essa população. Se fosse a lei de Mendel, aí eu sei que, por exemplo, se esses indivíduos que têm olhos azuis se cruzarem, sempre os filhos, a sua prole, seria com olhos azuis. Se nascesse olhos castanhos nessa prole, com indivíduos de olhos azuis cruzando, não é filho do casal, provavelmente. Tá? Então, nós vamos ver isso como que se dá dentro de uma nova perspectiva. Então, o que eu posso dizer para vocês de imediato? Quando a gente trabalha com esse equilíbrio de Hardy-Weiber, a proporção fenotípica dos indivíduos que compõem essa população, se eles são portadores de apenas dois alelos, por exemplo, o alelo azão dominante e o alelo azinho recessivo, a soma desses dois alelos sempre será 100%. Não esqueçam disso. Então, eu vou somar os dois alelos aqui, ó, e essa soma do alelo, por exemplo, aqui ele chamou o dominante de R maiúsculo e o recessivo, tá, de R minúsculo. Toda vez que eu somar numa população que respeita essas condições pré-estabelecidas por Hardy-Weinberg, toda vez que eu somar o alelo dominante com o alelo recessivo, vai dar 100 sobre 100, 100%, vai dar 1, tá? Que é 100%. Agora, ele estabeleceu o seguinte, o alelo dominante, ele chama de Pzinho. Por isso que ele coloca aqui, ó, a frequência do alelo dominante, ele chama de Pzinho. E a frequência do alelo recessivo, ele vai chamar de Qzinho. Ah, por que ele estipulou isso quando ele tem dois alelos? A questão de PQ, tá? OPQ, RS, tá? Se ele está trabalhando com três alelos, eu posso trabalhar com três alelos? Posso. Eu posso trabalhar, por exemplo, sistema ABO, que é um sistema que segue a proporção da lei de Hardy-Weinberg, pode seguir a proporção, que é um sistema de polialelia. Ou seja, eu tenho os alelos múltiplos. Então, eu tenho indivíduos com sangue tipo A, alelo A no sangue, alelo B no sangue, e tem os indivíduos com alelo O, que a gente chama de Izinho. Então, na verdade, eu tenho três alelos. Aí, como que eles chamam quando eu tenho três alelos, cada alelo desse? Eles chamam, aí pode chamar o alelo A de P, o alelo B, seguindo o alfabeto, Q, e o alelo Izinho, ele chama de R. Mas isso não muda absolutamente nada, tá? A gente vai ver por que não muda. Então, a primeira coisa que eu quero saber, Zé, eu quero saber o seguinte, o que eles sentaram em matematicamente, junto com a genética, mas utilizando muito o princípio matemático, e a genética, de uma forma geral, ela sempre utiliza muito o princípio matemático, eles estabeleceram o seguinte, toda vez que eu somar os dois alelos, ou os três alelos, ou quatro alelos, que compreende essa população, a soma desses alelos tem que ser, ou do gene, tá, do loco gênico que eu estou trabalhando, a soma tem que dar 100%.
Nossa, Zé, que legal. Então tem que dar 100%. Tem que dar 100%. Tá? Ah, mas não tem possibilidade de eu ter uma mutação de 20%? Não, se tem mutação e eu tenho que considerar uma interação gênica, por exemplo, apenas de 80% dessa população, já não serve para a lei de Hard-Weiber. A soma tem que dar 100. Beleza. Então vamos lá. Olha só o que ele diz então. Então a soma tem que dar 100. O que, que é então? Como que eu vou estabelecer o que eu chamo de frequência genotípica? Deixa eu chegar aqui na frequência genotípica, só para você ver, para você entender aqui, ó, para ficar fácil. Presta atenção aqui, ó. Se eu pegar a frequência alélica, eu pegar lá, imagina aí, você coloca no cantinho aí do sua apostila. Se eu pegar o P mais o Q, não está dando igual a 1, a frequência alélica P mais Q não dá 1, ou seja, 100%. Agora eu vou usar um artifício da matemática. O que eu vou fazer para eu obter a frequência genotípica dessa população? De uma forma para você entender, de uma forma bem simples. Se eu pegar o P mais Q elevar ao quadrado, tudo que eu faço do lado esquerdo, do sinal de igual, eu faço também do lado direito. Então, se eu pegar o P mais Q elevar ao quadrado, eu tenho que elevar também o 1, que é 100%, ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Se eu elevar o P mais Q ao quadrado, olha o que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter a minha frequência genotípica dessa população. Então, guarde bem isso. Se eu pegar o P mais Q, tá? E estou sabendo que a soma dos alelos é igual a 100%, isso é a frequência alélica. Se eu elevar ao quadrado a quantidade de alelos que eu tenho nessa população, não interessa se eu tenho 3. Se eu tiver 3 alelos, se eu pegar o P, o Q e o R, eu vou elevar ao quadrado também. Se eu tiver 4, eu vou elevar ao quadrado também. Por isso que eu falei que você pode usar o artifício dos binômios de Newton, você pode usar o triângulo de Pascal, tá? Mas assim, vamos lá então. Para eu achar a frequência de genótipo de indivíduos que compõem essa população com 2 alelos a princípio, o que eu faço? Então eu pego o P mais Q elevei ao quadrado e 1 ao quadrado. 1 ao quadrado continua sendo 1, que é o 100%. Aí o que eu vou ter aqui, Zé? Olha só, se eu elevei o P mais Q ao quadrado, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, Zé. Tudo isso é igual ao quê? É igual a 1. Ah, então deixa eu entender. Se a gente estivesse trabalhando aqui, ó, com um alelo dominante azão, que é aqueles 2 alelos autossômicos que vocês gostam de trabalhar demais, quando você não está trabalhando com herança sexual, XX, XY, você trabalha com os outros 22, tá? Cromossomos, que são os alelos, basicamente, autossômicos. Então, quando você tem uma herança ligada ao sexo, eu gosto de deixar bem claro isso nas minhas questões, tá? Da Unifenas, você leu no enunciado, fala que a herança é ligada ao cromossomo X, então aí você vai usar XX, XY. Agora, quando eu falo para você que é uma herança autossômica, aí você vai resolver em função dos alelos autossômicos. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, assim vai, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu estou vendo aqui, Zé? O que ele propõe aqui? Ele propõe que o genótipo dessa população ele é feito de uma forma muito simples. Por exemplo, ele está dando aqui, em vez dele usar o azão e o azinho, ele está usando o R maiúsculo como alelo dominante e está usando aqui o R minúsculo como alelo recessivo, tá? O mesmo ele está fazendo aqui, ó, R dominante e R aqui recessivo. Então, o dominante ele significa o P e o recessivo o Q. Mas não preocupa muito com P e Q, não. Só para você entender um detalhe. Quem que é o P? O Pzinho. Cada Pzinho desse, ele representa um R dominante. Então, em outras palavras, ele está falando para você assim, ó. Toda vez que você tem P ao quadrado, na verdade, você tem aqui, ó, P vezes P. Então, quem que é P vezes P? Se o P ele equivale ao R maiúsculo, ele vai ser, então, tá? O genótipo do indivíduo dominante autossômico, tá? Ele vai ser, então, errão, errão.
esse é o genótipo dele dominante. Então, P vezes P é 2 vezes o R maiúsculo, aqui seria o azão, azão. Toda vez que você tem uma duplicidade aqui, ó, 2PQ, se o P ele equivale ao R maiúsculo, o Q ele equivale ao R minúsculo. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 Rão, Rinho. Em outras palavras, eu tenho 2 híbridos ou 2 heterozigóticos nesse cruzamento, nessa população. Que ela, na verdade, ela respeita rigorosamente a primeira lei de Mendel, tá? No cruzamento em si. E toda vez que ele colocar para você assim, ó, Q ao quadrado, significa que eu tenho Q vezes Q. Se eu tenho Q vezes Q, é a mesma coisa de eu ter Rinho vezes Rinho, tá? Aí nós temos um detalhe aqui, ó. Então, qual que é a herança que eu tenho? A herança genotípica agora, numa população que segue a lei de Hardy-Weinberg. Então, eu vou ter sempre, ó, um indivíduo homozigótico dominante, tá? Que vai ser o Rão, Rão. Eu vou ter 2 indivíduos que são híbridos, que são heterozigóticos, e vou ter, tá, um indivíduo que é homozigótico recessivo. O que acontece? Se eu somar todos esses indivíduos que compreendem essa população, a soma desses indivíduos tem que dar 100%. Então, presta atenção. Tanto a minha frequência alélica quanto a minha frequência genotípica, ambas têm que dar 100%. Se der diferente disso, você não tem aqui um respeito à lei de Weinberg, que nós vamos entender aqui por que tem que dar 100% também. Agora, presta atenção aqui que eu vou ter, que você vai sempre me perguntar isso aqui para você ganhar tempo na hora que você estiver fazendo exercício de genética de população. O que acontece aqui, Zé? Ô, Zé, quando você fez o cruzamento aqui, ó, para eu enxergar, o que eu estou tendo no cruzamento aqui, ó? Rão, Rão, só que aqui, Zé, você colocou, ó, Rinho, Rão, você errou aí, pô. Primeiro o dominante, depois você coloca o recessivo, tá? Ah, mas eu vou te explicar por que eu coloquei assim. Aqui você colocou certinho, você colocou Rão, Rinho, e aqui você colocou certinho Rinho, Rinho. Por que você colocou esse Rinho, Rão? Eu coloquei exatamente, tá? Para que você enxergue aqui um detalhe que você vai enxergar na genética de população. Então, presta atenção. O Rão é o P, o Rinho é o Q, tá? O Rinho é o Q e o Rão é o P. Por que eu coloquei aqui? Porque, matematicamente falando, o que está acontecendo? Se eu estivesse trabalhando aqui com um arranjo em matemática, eu tenho 2 possibilidades de arranjo, tá? Esquece a genética aqui sobre a prevalecência do dominante e do recessivo. Analisa da expectativa da matemática. O que eu tenho aqui, ó? Eu posso ter dois arranjos ou 2 combinações distintas. Eu posso ter essa combinação Rão, Rinho, ou eu posso ter essa combinação Rinho, Rão. Da mesma forma que eu posso ter cara, coroa, eu posso ter coroa, cara, eu posso ter cara, cara e posso ter coroa, coroa. É o que nós estamos mostrando aqui nesse quadrinho, tá? Quando eu estou lançando as moedinhas. Então, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar o seguinte, que todas as vezes, quando nós falarmos de genética de população, e todas as vezes que nós estivermos trabalhando com um indivíduo que é híbrido ou heterozigótico, esse indivíduo, ele tem 2 possibilidades de você obtê-lo, de acordo com o arranjo estabelecido entre os seus alelos, tá? Então, se eu tenho 2 possibilidades, cara, coroa e coroa, cara, o que acontece? Toda vez que eu estiver resolvendo um exercício de genética de populações, que eu tiver 2 ou mais alelos, sempre quando ele te pede, eu quero saber do alelo híbrido ou do heterozigótico, Zé, eu quero saber da herança heterozigótica dessa população. Sempre o heterozigótico, você vai colocar esse 2zinho na frente e você vai multiplicar, tá? Pelos indivíduos que são heterozigóticos. Por que você coloca o 2 na frente?
porque você tem dois arranjos. Ele pode ser errão, errinho, ou ele pode ser, matematicamente falando, errinho, errão, tá? Enquanto que, no caso, por exemplo, do errão, errão, você pode inverter que ele continua sendo errão, errão. Você só tem uma combinação. No caso do errinho, errinho, você pode inverter os errinhos que você continua com uma única combinação. Só no caso do híbrido ou do heterozigótico, que você tem duas combinações. E como é que nós expressamos isso biologicamente, essas duas combinações? Nós colocamos aqui, ó, 2 vezes o alelo dominante vezes o alelo recessivo. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, você vai entender como que a gente expressa isso no exercício. Então, gostaria que você enxergasse que sempre quando você vê lá P ao quadrado, isso significa que eu tenho P vezes P, que é o azão, azão. Tá? Quando eu vejo aqui no binômio, se eu olho aqui e vejo 2PQ, isso aqui é o híbrido, que é o azão, azinho. Então, dominante, um alelo dominante, com alelo recessivo. Se eu tenho aqui o Q ao quadrado, eu estou olhando aqui para quem? Para os dois recessivos, azinho vezes azinho. Então, a somatória do dominante recessivo com o dominante recessivo, com o dominante, aliás, a somatória dos alelos dominantes com os alelos recessivos, com os híbridos, me dá 100%. Tá? Então, para a gente começar a brincadeira. Então, por exemplo, aqui, Zé, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ô, Zé, eu estou analisando aqui os indivíduos dessa população aqui, por exemplo. Vamos imaginar que você tem indivíduos com... Aqui está falando de pelagem em suínos. Presta bem atenção. Imagina que a pelagem em suínos, a cor vermelha é a cor dominante. E a cor preta é a cor recessiva. Como é que é uma forma, Zé, para eu descobrir aqui a frequência de cada alelo desse? Bom, eu já te expliquei que o alelo recessivo somado com o alelo dominante dá 100, dá 1. Então, Zé, eu não sei nada aqui, mas se eu olhei para cá, eu tenho 1000 indivíduos. Então, presta atenção e raciocina comigo. Se eu tenho 1000 indivíduos no total, 640 deles são dominantes. Mas só que desses 640, eu não sei determinar ainda quantos são homozigóticos e quantos são híbridos. Tá entendendo? Ah, Zé, mas eu sei que 360, eles são recessivos. O que eu vou saber aqui? O que eu vou fazer aqui, Zé, para eu descobrir a frequência dos recessivos, dos alelos recessivos? Eu tenho duas formas. A forma convencional e a forma de Hard. O que seria a forma convencional? Se eu quero saber a frequência aqui de errão, errão, aquela forma convencional que você já conhece, eu pego aqui o 360, tá? Divido por 1000. Aí, quanto que dá o 360 dividido por 1000? Zé, vai dar 0,36. Ah, então, Zé, o que você faz com esse 0,36? 0,36 são os alelos recessivos. O duplo alelo recessivo. Agora, presta atenção agora, vamos aplicar Hard nesse conceito. O que é rinho vezes errinho? Não é, matematicamente falando, não é errinho ao quadrado? Ah, Zé, então isso aqui é errinho ao quadrado. Errinho ao quadrado. Se errinho ao quadrado é igual a 0,36, eu posso dizer que o alelo recessivo, errinho, é raiz quadrada de 0,36. É verdade, Zé. É raiz quadrada de 0,36. Quanto que é a raiz quadrada de 0,36? Não vai ser 0,6? Então, olha só, sempre no exercício de genética de população, para você aplicar a lei de Hard, você transfere isso aqui na linguagem matemática. Você vê um errinho e o outro errinho aqui, você já faz errinho ao quadrado. Você bateu o olho aqui e viu que dá 0,360, 0,36, é R ao quadrado igual a 0,36. Raiz de 0,36, R vai ser igual a 0,6. Ah, então a primeira coisa que eu vou olhar, eu nem olho para o dominante a princípio, eu vou olhar para o recessivo. Por quê? O recessivo só tem 2 errinhos iguais. Eu achei agora a frequência do alelo errinho.
Qual foi a frequência do alelo R que eu achei? 0,6. Raiz de 0,36, 0,6. Agora, presta atenção, pessoal. Eu sei que a soma, a frequência alélica, quando eu pego o alelo, tá? Rão, eu somo com o alelo R, dá 1, não dá? Aí eu quero saber quanto que vale o alelo Rão. Eu sei que o alelo R vale 0,6. Então, 1 menos 0,6, o alelo Rão vale quanto? 0,4. Ah, Zé, então deixa eu entender aqui, então. Ele vale 0,4? Vale. Porque eu achei o alelo R que vale 0,6, o Rão vai valer 0,4. A soma dos dois tem que dar 1, que é 100 sobre 100, que é 1, que é 100%, né? Exato. Então, toma cuidado aqui agora. Olha como ficou fácil agora, ó. Agora eu sei que o alelo R, ele vale 0,6 e o Rão vale 0,4. O que você faz? Olha como é fácil. Depois que você entende isso aqui, você não erra mais nada, tá? Se você tem aqui Rão vezes Rão, o que eu tenho aqui, Zé? Rão vezes Rão. Presta atenção. O Rão, cada Rão não vale 0,4, cada alelo? Aqui é 0,4 vezes 0,4. Rão vezes Rão. Ah, então presta atenção, Zé. Se você descobriu a frequência do alelo Rão, 0,4 vezes 0,4 deu quanto? Deu 0,16. 0,16, Beleza. Agora, dá para eu descobrir Rão vezes R'inho? Dá, não dá? Rão vezes R'inho? Eu sei que o Rão vale 0,4, eu sei que o R'inho vale 0,6. Só que aqui tem um probleminha. Eu tenho um híbrido. E o que eu falei para vocês? Toda vez que eu tenho um híbrido, eu tenho duas combinações. Pode ser Rão, R'inho e R'inho, Rão. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho um híbrido? Tem que colocar um 2 na frente aqui para eu multiplicar. Porque eu tenho duas combinações distintas. Então, guardou? Ó, Rão, Rão. Eu tenho 0,16, tá? Ou seja, eu tenho 16% dos indivíduos nessa população. Agora, e o Rão, R'inho, Zé? Multipliquei aqui, ó. 0,4 com 0,6 deu 0,24. Vezes 2 deu 0,48. Ah, então presta atenção, Zé. Genética, todas as vezes que a gente fala ou, a gente soma, né? Adiciona. Quando a gente fala e, a gente multiplica em genética. Esse conceito da genética básica. Então, olha, 16% desses indivíduos aqui, eles apresentam alelo Rão, Rão. 0,16, 16%. 48% desses indivíduos aqui, eles são híbridos. Ah, Zé, peraí. Então, deixa eu entender. Se eu somar 16 com 48, Zé, dá 64%. É verdade, Zé. 64% desses indivíduos, eles têm a cor vermelha. Ah, então se eu pegar 64% desses indivíduos, de 1.000, exatamente 640 animais com a cor vermelha, Zé. Nossa, mas é fácil demais. É fácil. Aqui, ó, eu tenho 0,6 vezes 0,6. Eu tenho quanto, Zé? Eu tenho 0,36. Então, significa que eu tenho 36% desses indivíduos, eles têm a cor o quê? A cor preta. 36% de 1.000 dá 360, Zé. Nossa, mas é fácil demais. É muito fácil. Agora, ó, quando você olha aqui, fica fácil você entender, ó. Se você estiver errando alguma coisa, é só você fazer a continha. Se a conta dá diferente de 100, quando você soma todos os alelos, tá? Os alelos dominantes, recessivos e os alelos híbridos dessa população, se você somar, a soma dá diferente de 1, ou 100%, né? Diferente de 100%, você errou o exercício. Então, não tem como você errar esse tipo de exercício também, tá? Então, olha só o que ele fez. Partiu, então, do pressuposto aqui, para eu descobrir essa frequência, o que nós fizemos? Nós pegamos aqui a frequência do recessivo, olha lá, que é Q ao quadrado, que é R vezes R, que é R ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Ele pegou o número de indivíduos recessivos sobre a população total de indivíduos, que são 1.000 suínos, 1.000 porcos.
Aí nós dividimos aqui, ó, 360 sobre 1.000. O valor de Q aqui, ó, ele vai dar, então, 0,36. Aí nós calculamos a raiz de 0,36, ou raiz de 360 sobre 1.000, né, que é a mesma coisa, 0,36, a raiz vai ser 0,6. Então, significa que cada alelo recessivo dessa população, tá, ele vai ter, então, uma frequência de 60%, ou 0,6, tá? 60%. Aí, o que ele fez, ó? Ele pegou aqui, ó, frequência alélica, P mais Q igual a 1. Ah, P mais Q igual a 100%. Eu tenho o valor aqui para Q, que é 0,6, eu acho o valor de P, que é 0,48. Ah, então presta atenção. Pelo equilíbrio W, o HW, que é o Hardy-Weinberger, o que eu tenho? Eu tenho aqui o binômio, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo é igual a 1. Então agora ficou fácil, Zé. Ficou. Agora ficou medíocre. Tá? Por quê? Se eu quero saber a frequência do errão, é só eu levar o P, que é 0,4, ao quadrado, que vai dar 0,4 vezes 0,4, 0,16. Se eu quero saber a frequência do heterozigótico, eu não vou esquecer, né, Zé? Eu tenho 2 arranjos para ele. Então, 2 vezes P vezes Q, que deu quanto? 0,48, tá? E se eu quero chegar na frequência do homozigótico recessivo, que é o quadrado, então vai dar 0,6 ao quadrado, eu vou ter aqui 0,36. Nossa, Zé, então isso aí que é genética de população? É. A genética de população em si, ela resume-se nisso que eu mostrei para vocês. Você tem a frequência alélica, a soma dos 2 alelos dá 100%, e você tem a frequência genotípica. A soma dos 3 genótipos, se forem 2 alelos, você tem 3 genótipos para essa população. A soma dos 3 genótipos dessa população, o homozigótico dominante, o homozigótico recessivo e o híbrido, o heterozigótico, tem que dar 100% também, tá? Muito simples, né? Então, aqui, ó, aqui ele vai usar o mesmo raciocínio, isso aqui não tem necessidade, agora eu quero trabalhar com vocês com 3 alelos. Aqui ele vai dar outros exemplos. Agora vamos lá para 3 alelos para eu mostrar para vocês aqui, ó. Com 3 alelos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pergunte se tiver dúvida, que você não pode ficar com dúvida nessa questão aqui, tá? Tem alguma dúvida? Deu para entender essa questão inicial? Aqui, ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês também, são os alelos múltiplos, que são o sistema BO, tá? Agora eu quero trabalhar com 3, tá? Nós vamos ver aqui 3 alelos, como é que funciona com 3 alelos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro essa questão de frequência alélica, frequência genotípica, que é a soma tem 100%? Oi, pode falar. Eu tenho dúvida. A frequência alélica, eu não consegui entender qual que é a parte que eu acho a frequência alélica e qual que é a parte que eu acho a frequência genotípica. Não, a parte que você acha a frequência alélica é aquela que a gente acabou de ver lá. Vamos voltar lá, ó. Você pega o indivíduo, você começa com o indivíduo recessivo. Você acha a do P quadrado, Q quadrado. Esquece o P e o Q. O alelo recessivo é o Q, quando você tem 2 alelos, tá? Então, para você não confundir, esquece essa questão de P e Q. Trabalha na tua cabeça com azão ou azinho. O alelo dominante é o azão e o alelo recessivo é o azinho. Então, se eu quero descobrir aqui, ó, por exemplo, a frequência do alelo que leva a cor preta, eu vou pegar primeiro aqui o recessivo. Sempre eu parto do recessivo, porque aqui eu tenho 2 alelos que são iguais. Aqui não dá para eu fazer isso, porque eu tenho alelos diferentes, no caso do heterozigótico, certo? Então, ó, imagina aqui, ó, eu quero saber o alelo recessivo. Se isso aqui fosse azinho, azinho, esse azinho, azinho aqui, ó, ele está dando quanto, Zé? Ele não está dando 360 sobre 1000, que é a frequência do número de indivíduos pretos sobre o número da população? Ele não está dando 360 sobre 1000? 360 sobre 1000 não deu 0,36? Aí eu pergunto para você, Lara, azinho, azinho é igual a 0,36. O que é azinho vezes azinho? Não é azinho? Azinho ao quadrado. Isso, azinho ao quadrado. Que deu 0,36.
0,36. Então, azinho ao quadrado é igual a 0,36, eu não posso dizer que azinho é mais ou menos raiz quadrada de 0,36? E, obviamente, sim, que é 0,6. Isso. Aí você achou a frequência do alelo o quê? Azinho. Não achou a frequência do azinho? Tá. Então, Vale aí, nisso eu achei a frequência do alelo recessivo, certo? recessivo. Isso. Se você somar com o alelo dominante, não dá 1? Você Sim. achou o recessivo. Então, beleza. Então, qual o número somado com 0,6 para dar 1? Não vai ser o 0,4? 0,4. Então, automaticamente, você acha o dominante. Entendeu? Então, aí você acha o azão. E a frequência do alelo dominante, então, é 0,4. 0,4. Ela é complementar ao do alelo recessivo, para dar 100. Ou Certo. seja, o alelo dominante, nesse caso, nesse tipo de exercício, ele está dando 40%, 0,4 é 40%, né? E o 0,6, ele representa 60%. Se eu somar os 40% do dominante com mais os 60% do recessivo, não vai dar 100%? Então, a grande jogada é que você vai ter que achar sempre esse valor 1, que é igual a 100%. Então, o que você fez? Você pegou o alelo recessivo, os alelos recessivos, achou os dois alelos recessivos aqui, né? Você pegou os dois, o genótipo recessivo, você achou o valor de um alelo recessivo, automaticamente você achou o valor do alelo dominante. Agora, tudo que você vai fazer aqui fica fácil agora. Se você sabe que o recessivo vale 0,6 e que o dominante vale 0,4, se eu quero saber, por exemplo, o heterozigótico agora, ó, eu elevei a frequência alélica ao quadrado, eu não descobri que o meu híbrido ele é 2 vezes o azão vezes o azinho. Se eu descobrir que o híbrido sempre eu tenho que multiplicar por 2, ó, se o azão vale 0,4, o azinho vale 0,6, dá 0,24 vezes 2, porque eu tenho aqui duas mobilidades, duas combinações distintas, eu vou ter 0,48, tá? Aí, se eu quero saber o azão, eu vou pegar 0,4 vezes 0,4, 0,16. Aí, se eu quero saber, que eu já sei, né? O azinho, vai dar 0,6 vezes 0,6, 0,36. Se eu somar 0,16 com 0,48 com 0,36, eu tenho 100%, tá? A mesma frequência alélica para eu chegar no 100%, eu tenho a frequência genotípica para eu chegar no 100%. É isso que eu tô com dúvidas, né? Então, a frequência alélica que a gente calculou até agora é igual à frequência genotípica? É a soma sim, né? Só que veja só, quando você fala em alelo, você está falando aqui de um lado de cada cromossomo, né? Do gameta, por exemplo. Sim. Eu tenho um alelo azão e um alelo azinho. Se eu somar esses dois alelos que compreende cada par do meu genótipo, que é a soma desses alelos, que é a fusão desses alelos, se eu somar os dois alelos de forma independente, eu tenho 100%. Agora, se eu somar os genótipos provenientes do cruzamento desses gametas, aí eu vou ter indivíduos que são azão, dois indivíduos que são azão-azinho e um indivíduo que é azinho-azinho. Se eu somar esses 4 tipos de indivíduo formado, também tem que dar 100%, tá? Tanto os alelos gaméticos, quanto os alelos dos indivíduos já adultos, diploides, tá? Deu para entender? Então, basicamente, eu tenho que calcular a frequência alélica. É isso. E aí, com a soma, eu consigo achar a frequência genotípica. Exatamente. Por exemplo, o que significa o Pzinho aqui ao quadrado? Você tem azão vezes azão, que é o azão ao quadrado. Certo? Aí você tem um indivíduo, que é azão. Se eu tenho 2pq aqui, ó, o que significa 2pq aqui, ó? É 2 vezes azão vezes o quê? O azinho, que é um indivíduo híbrido. Se eu tenho qzinho aqui ao quadrado, isso aqui é um indivíduo recessivo. Então, aqui eu tenho um azinho vezes azinho. Aí eu já tenho o genótipo, tá? Do indivíduo. Eu já tenho os gametas unidos formando o indivíduo 2N, né? O indivíduo diploide, certo? E o alelo, você tem um alelo independente. Então, sempre os dois alelos têm que dar 100%, e a somatória do
do arranjo alélico no processo de fecundação, a descendência dele, que é a frequência genotípica, também tem que dar 100%, tá? Nas duas situações. Ô Zé, Agora, então isso vai acontecer para a população toda, certo? toda a população, exatamente. Você É tem um que... cálculo para tudo, por mais que os descendentes sejam diferentes. Sim, só que tem uma diferença aqui. Por exemplo, aqui a gente está levando em consideração que aqui você tem 640 em 1000. Podia ser 360 em cima, 640 embaixo. Não precisa ser esse número aqui, isso aqui é só um exemplo. Tá? Então, você vai ter aqui... Sim, isso sim. Como é que é? Isso eu entendi. Então, aí você pode variar os números, certo? Você vai variar isso aqui. Então, a gente vai ter N tipo de exercícios. Por exemplo, a gente vai ver que algumas populações, a frequência de um determinado alelo recessivo, tá, é de 9%. Então, a gente vai entender como que vai dar, então, se a frequência é de 9, aliás, de um alelo recessivo, pode ser de 3%. Aí, esse indivíduo, na população, 3 vezes 3, ele representa 0,3 vezes 003 vezes 003, ele representa 9% dos indivíduos dessa população. A gente vai ver essa questão em exercício. Mas até aqui está tranquilo, né? Vamos só acrescentar um alelo a mais aqui, ó. Aí você vai ter um alelo a mais aqui que vai ser legal agora, ó. Vamos fazer aqui a polialelia. Aqui, ó, alelos múltiplos. Aí, quando você tem o sistema BO, no sistema BO, nós temos uma situação de ausência de dominância aqui, entre o alelo, que a gente chama de Azão e Bzão, tá? Não há dominância entre eles. Você tem indivíduos do tipo Azão, Azão. Aqui, esse I você pode até tirar, tá? Isso aqui é só para determinar tipo sanguíneo de alelos múltiplos. Mas o que você pode colocar aqui, ó? Você pode colocar assim, ó, fenótipo Azão. O que eu tenho aqui, ó? Sangue tipo A. Então, o indivíduo ele pode ser Azão, Azão, homozigótico, ou ele pode ser heterozigótico. O Izinho aqui significa que ele recebeu um alelo aqui, né, do tipo O, tá? O Izinho. Se o indivíduo ele é Bzão, Bzão, se o indivíduo é sangue fenótipo tipo B, ele pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Izinho. Ele pode ser homozigótico ou heterozigótico. Se o indivíduo ele é sangue tipo AB, aqui nós temos uma ausência de dominância, tá? Então, você tem aqui, o indivíduo ele é Azão, ele tem um alelo Azão e o alelo Bzão. Se ele é sangue tipo O, tá? Ele tem a exclusão do aglutinogênio. Então, a exclusão do aglutinogênio, lembrando que cada elemento desse aqui, já que nós estamos falando em polissacarídeo, o tipo A, tipo B, tipo AB, é o tipo de polissacarídeo presente, tá, na membrana plasmática da hemácia. Então, tem indivíduos que têm polissacarídeo do tipo A, indivíduos do tipo B, indivíduos do tipo AB, tá? Ah, tem indivíduos que não têm nenhum polissacarídeo, é tipo O. Então, é o Izinho, Izinho, é a excludência, tá? Então, Zé, o que eu tenho aqui para eu trabalhar nesse caso? Então, no anterior, ali, com relação à pelagem de porcos, nós trabalhamos com 2 alelos. Quais foram os 2 alelos que nós trabalhamos, Zé? Nós trabalhamos com alelo para vermelho e o alelo para preto. O alelo azão era vermelho e o alelo azinho para preto, recessivo. Agora aqui, muda um pouco, mas é o mesmo raciocínio. Eu vou ter 3 alelos. Eu tenho um alelo azão, o alelo Bzão, que domina sobre o Azão e o Bzão, que são iguais, ausência de dominância, por isso que eu coloco aqui o sinal igual, ele domina sobre o alelo Izinho, tá? Que é recessivo. Então, veja só, ô Zé, eu tenho 3 alelos, mas eu aprendi com 2, serve para 3, serve para 4, serve para 5, não interessa a quantidade de alelo. Se eu tenho 3 alelos aqui, se eu somar os 3 alelos que eu tenho na minha frequência alélica, tá, no meu loco gênico, cada alelo desse, se eu pegar o alelo Azão, o alelo Bzinho e o alelo Izinho, se eu somar os 3,
se eu estou de acordo com o equilíbrio da população de Hard-Weinberg, quanto que dá a soma dos 3 alelos agora? Quanto que dá? A soma dos 3 alelos. Ela não tem que continuar sendo 100%? Não é o princípio estabelecido por White-Heiber? Isso não vai mudar. Ah, então se eu somar o alelo Azão, o alelo Bzão e o alelo Izinho, tem que dar 100. Tem que dar 100, tem que dar 1. Do mesmo jeito. Ah, então quando eu somo de 3, vai dar 1, Zé. Vai dar 1, 100%. Não muda. Ah, então o que você vai fazer agora? Se você levar ao quadrado esses 3 alelos e levar ao quadrado do lado de lá 1, tem que dar 100% também, tem que dar 100, porque 1 ao quadrado é 100. Aliás, 1 ao quadrado é 1, que é 100 sobre 100, que é 100%. Ah, então, Zé, peraí. Eu posso levar ao quadrado, então, os 3 alelos? Azão, Bzão e Izinho. Posso levar ao quadrado? Posso. Ah, Zé, mas aí eu não sei fazer essa conta. Sabe sim. É um binômio, né? Vai lembrar do Júlio. Tá? Vamos lá para o binômio. Você sabe fazer essa conta sim. Quer ver só? Vamos pegar aqui o binômio, só para você ver. Ó. Você achar a frequência genotípica, não interessa se você tem 4 alelos, se você tem 3 alelos. Você vai usar o mesmo... Aqui, ó. O mesmo raciocínio sempre. Ó. Aqui fica bem legal para você, ó. Entender, ó. 2 alelos. O alelo dominante eu chamava de P. O alelo recessivo eu chamava de Q. O que eu fiz? Para eu ter, com 2 alelos, para eu ter a frequência alélica, eu só somei P mais Q, deu 1. Beleza? Agora, quando eu tenho frequência, eu quero saber a minha frequência genotípica, eu levei ao quadrado. Aí deu P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. Agora eu tenho 3 alelos, A, B e I. Aqui, ó, ele só substitui aqui, ó, o alelo Azão por P, o alelo Bzão por Q e o alelo Izinho por R. Então, o que ele fez aqui, ó? P mais Q mais R ao quadrado. Ah, como é que eu faço isso aqui, Zé? Eu tenho que saber? Não precisa saber, não. Eu vou te explicar aqui o macete que você vai fazer aqui, que você nunca vai errar, tá? Mas, para eu ser coerente aqui com a matemática, como é que você faz essa conta aqui, ó? Você faz assim, ó. O quadrado do primeiro, que é o P ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é o Q ao quadrado, mais o quadrado do terceiro, que é o R ao quadrado, tá? Aí, o que você vai fazer? Você faz assim, ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, ó. 2 vezes PQ, tá? Aí você faz assim, ó. 2 vezes o primeiro pelo terceiro. 2 vezes PR. Tá vendo? Aí você vai fazer 2 vezes o segundo pelo terceiro. Então tá aqui, ó. 2 vezes QR. E pronto. Acabou. É só fazer aqui, ó. Primeiro com o segundo, 2 vezes, o primeiro com o terceiro. E o segundo com o terceiro. Lembrando que sempre esses casos aqui, ó, eu tenho heterozigose. É mesmo, Zé, eu tenho alelos diferentes. Se eu tenho alelos diferentes, eu tenho híbrido. Se eu tenho híbrido, o 2 sempre vai aparecer na frente, né? Isso é o que a matemática está nos mostrando aqui, inclusive, tá? Você tem 2 arranjos diferentes sempre para os heterozigóticos. Ah, então ficou fácil demais, Zé. Ficou mesmo. Então, olha só aqui, ó. Frequência alélica que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o P, o Q e o R, que é o Azão, o Bzão e o Izinho. Se eu somar os 3, vai dar 100%, vai dar 1. Ah, então, Zé, se eu sei que o alelo Azão nessa população é 0,3 e eu sei que o alelo Bzão nessa população é 0,4, deu 0,7, 0,3 com 0,4. Posso falar que o Izinho é 0,3. Exatamente. Essa que é a jogada para você descobrir os alelos na população. Agora, olha só que legal. Olha só como é que é fácil isso. Como é que eu tenho aqui agora as frequências genotípicas? Então, olha só. Sangue tipo A, Azão, Azão, eu vou chamar de P ao quadrado. Sangue AB, eu tenho um híbrido, Zé, com ausência de dominância. AB. Então, você vai pegar aqui, ó, 2 vezes o A, que é o P, e o B, que eu chamei aqui, ó, de Q. 2 vezes o A vezes o B.
E esse heterozigótico aqui, Zé? Eu tenho o A e o Izinho, que é heterozigótico, né? É o tipo de A híbrido, ou tipo de sangue A heterozigótico. Então, eu vou pegar o 2 vezes o P vezes o R. Então, 2PR é o A heterozigótico. E o sangue tipo B homozigótico, Zé? É o Q ao quadrado. O Q eu não chamei de B, então B ao quadrado é igual a Q ao quadrado. E o B heterozigótico, Zé? Eu tenho aqui, ó, o B e tenho o Izinho. Então, eu tenho 2 vezes Bzão vezes o Izinho. É o QR da equação, tá? E o sangue aqui, Zé, tipo O, é o Izinho vezes Izinho? É, Izinho vezes Izinho. O que é isso, Zé? É o R ao quadrado. Ah, Zé, é a mesma coisa, então? Quando eu tenho 2 alelos, eu elevei esses 2 ao quadrado. Quando eu tenho 3, eu elevei 3 ao quadrado. Quando eu tenho 4, mesma coisa. Não muda, tá? Então, o que acontece? Se eu somar a frequência genotípica, que é toda essa frequência aqui, ó, com 3 alelos, tá? Que é a tipagem, todas as possibilidades de tipo de sangue que eu tenho, ó, sangue azão, azão, sangue AB, sangue azão I, tá? Heterozigótico, sangue Bzão, Bzão, homozigótico, sangue Bzão I, e aqui eu tenho o sangue tipo O, Izinho, Izinho. É a possibilidade de todos os tipos sanguíneos que eu tenho. Quanto que é essa possibilidade? Quanto que ela vai dar? 100%. Vai dar igual a 1, tá? Nossa, Zé, então é muito fácil isso, né? É medíocre mesmo. Na hora que estiver fazendo os exercícios, você vai ver que isso aqui é medíocre. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos fazer uns exercícios? Ô Zé, Oi, pode deixa eu falar. só te perguntar um negócio que eu fiquei perdida. Tipo assim, Pergunte. você me deu o primeiro quadro ali que tá ali em cima. Só que não tem como eu saber, por exemplo, quais são os indivíduos que são heterozigotos ou homozigotos, no caso do, sei lá, IA ou IAzinho. É Aí o que você vai 135. fazer aqui, Sofia? Olhando para esse quadro. Qual que foi a dica que eu dei para vocês no anterior? Olha para o recessivo. Quem que é o recessivo aqui? Não é o tipo Uó, O? Izinho. Pois é. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar esse quadrinho, você vai somar todos os indivíduos que estão no quadro para você saber o número de animais que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho, ó, 135 mais 39 mais 18 mais 108, não é isso? 108. Total de indivíduos que eu tenho aqui, ó, 300 indivíduos. Beleza? Tem 300 indivíduos. Aí qual que é a jogada que eu vou fazer aqui, ó, para eu começar a descobrir as frequências? Você sempre começa por aqueles dois iguais. Aqui não é izinho, izinho, não vai dar izinho ao quadrado, o recessivo. Aí você vai pegar esse 108 aqui, ó, dividir pelo número de animais total, que é 300 animais, tá? Aí você vai pegar, por exemplo, 108 dividido por 300. Aí vai dar 0,36. Tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, você entendeu o que eu tô falando? Se eu pegar esse 108 aqui, ó, dividir pela soma de todos os animais aqui, ó, aqui embaixo a gente coloca 300, ó, que é a soma de todos os animais. Se eu dividir 108 por 300, eu não vou ter a frequência de izinho vezes izinho? Então, 108 sobre 300, a frequência de izinho vezes izinho vai dar 0,36. Agora, izinho vezes izinho não é izinho ao quadrado que deu 0,36? Raiz de 0,36 não significa que cada izinho desse aqui, ó, vale quanto? Cada izinho desse aqui vale 0,6, tá? Ah, Zé, eu descobri que cada izinho vale 0,6. Agora, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, ó? Aí você fala assim, Zé, eu tenho aqui indivíduos que são do sangue tipo azão, azão, e o sangue azão, azinho. Num exercício desse aqui, o que nós poderíamos fazer aqui para eu descobrir esses indivíduos agora? Ó, você tem azão, azão, o azão, azão não é P vezes P, e o azão, azinho não é 2 vezes P vezes o R? Olha o que ele faz aqui, ó. Eu achei, só para você entender aqui, ó. Que aqui você vai ter, ó. Então, dos 135 indivíduos que você tem, aqui, o total deu 300, tá vendo? Ó,
Aqui você vai ter, então, os indivíduos que são azão. Você vai pegar aqui, ó, é o P ao quadrado, ou mais os indivíduos que são azão. Aí você olha no gráfico de cima, deu PR. Ó, azão, 2PR. Aí ele colocou aqui, ó, azão com azão, 2PR. Aí eu tenho aqui 39 em 300, eles são indivíduos do sangue tipo B, tá? Aí se eu dividir 39 por 300, eu tenho os indivíduos que têm sangue B. Ah, Zé, então se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 39 dividir por 300, eu tenho 13% dos indivíduos que têm sangue tipo B. Se eu pegar aqui, ó, 18 dividido por 300, eu tenho 6% dos indivíduos que têm sangue AB. Se eu pegar aqui, ó, 135 dividido por 300, eu tenho 45% dos indivíduos que têm sangue tipo A. Aí, se eu somar todos eles, vai dar 100% que representa os 300 indivíduos, tá? Agora, se eu olhar só para cá, ó, Bzão no quadrinho, ele equivale a Q vezes Q, que é o alelo Bzão. Bzão vezes Izinho é 2 vezes QR. Agora a gente vai fazer um exercício aqui, para a gente descobrir como é que a gente vai achar esse percentual que eu vou ter aqui, tá? Essas proporções. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, uma projeção. Você entendeu isso que eu falei, ô, Sofia? Entendi sim, Zé, obrigada. Deixa eu fazer uma proporção aqui com vocês agora, um exercício mesmo agora. Vamos fazer uns exercícios aqui para a gente ver como é que a gente, na prática, a gente vai resolver isso aqui. O interessante é como que isso aqui cai em vestibular. Deixa eu colocar aqui. Ô Zé, isso aí, essa matéria cai em forma dessa conta, né? Ou tem alguma teoria que Não, é só essa teoria que eu posso pede? População pamítica, que se cruza ao acaso, uma população infinitamente grande, que não tem seleção natural, não tem mutação, não tem deriva gênica, e que não tem migração, tá? Então, nessas condições, você tem uma população pamítica que respeita a lei de Ward-Heiber. Uai, então não existe população que respeita isso, então, porque nenhuma população é isolada. Então, por isso que é uma população que a gente chama de população teórica, né? Você não vai ter uma população que você vai falar assim, não tem nenhuma mutação gênica, né? Ah, estuda isso sem existir? Hum? Estuda isso sem existir? Se existir, não entendi. Essa população não existe. Não, tecnicamente existe no sentido do sistema BO, sim. Você pode aplicar no sistema BO. Só que mesmo no sistema BO, se você for aplicar essa população no sistema BO, você tem um problema. Tem um indivíduo que é o falso O, né? É aquele indivíduo que tem a síndrome de Bombaim. Aí você pega dois indivíduos que é falso O, que se você cruzasse tipo O normal, nasceria indivíduo só tipo O, não tem como nascer A e B, aí nasce um indivíduo com outro fenótipo, nasce indivíduo tipo A. Aí eles foram descobrir que esses indivíduos eles têm uma mutação genética devido a um problema que surgiu primeiro na Índia, foi diagnosticado, que é a síndrome de Bombaim, tá? Aí você tem exceções, mesmo quando você trabalha numa população teórica como de Weinberger, tá? Mas dá para você aplicar o conceito geral em populações bem grandes. Mas você dizer que essa população bem grande ela está totalmente desprovida de mutação gênica e está desprovida de deriva gênica e de migração, isso aí já é uma situação teórica apenas, tá? Não é uma situação prática. Olha só um exercício aqui, ó. Vamos entender esse exercício aqui, ó. Vamos pegar os exercícios estilo Unifenas. Como é que nós fazemos o estilo de exercício? Vamos lá. Aqui nós temos duas coisas já. Tem um heredograma. E aqui eu vou ter, então, uma situação bem simples. Olha só esse exercício. Analise o heredograma abaixo. Então, está aqui o heredograma. Ele vai dizer assim para mim, ó. Os indivíduos marcados 5 e 7, então está aqui, ó, 5 e 7, são portadores de uma doença
Olha, eu sempre deixo muito claro isso aqui é questão da Unifenas, tá? De uma doença autossômica recessiva. Então, se é uma doença autossômica recessiva e neurodegenerativa. Então, eu sei, eu venho correndo aqui, ó, não é ligado ao cromossomo sexual. Se ela é recessiva, eu já coloco aqui no meu uretrograma, para não ter problema, eu coloco aqui, ó, azinho, azinho, no 5, e vou colocar aqui no 7, ó, azinho, azinho, tá? Beleza. Aí diz assim o exercício, ó. O casal 3 e 4, preocupado com a genealogia paterna, resolve consultar um especialista. Aí diz assim, ó, a frequência do alelo recessivo nessa população é de 60%. Aí você vem aqui e coloca, ó, o azinho, que é o alelo recessivo nessa população, é 0,6. Você coloca aí bonitinho. É 60%. Aí, olha só, como é que você sabe que você vai resolver esse exercício utilizando os pré-requisitos da genética de população? Ele diz assim para você, ó, desconsidere fatores como, ó, mutação, seleção, migração, desvio meiótico, deriva gênica. Então, isso aqui é um exercício que se enquadra, teoricamente, na população de genética de populações. Aí vai dizer assim, ó, qual a probabilidade desse casal ter um menino e uma menina, tá? Independente da ordem de ocorrência dos eventos, em gestações consecutivas e independentes e portadores da anomalia. Então, presta atenção. Ele quer que esse casal 3 e 4 aqui, ele quer saber, ó, esse casal 3 e 4, qual que é a possibilidade dele ter um menino e uma menina. Aí ele coloca um negócio aqui para te confundir. Aí diz assim, ó, independente da ordem de ocorrência dos eventos. Ou seja, matematicamente ele está falando para você assim, ó, pode nascer um menino e depois nascer uma menina, mas tem que ser um casal. Ou pode nascer uma menina e depois pode nascer um menino. São duas situações diferentes, tá? Ah, então tem que analisar os dois eventos? Tem. Vou te explicar como você vai analisar esses dois eventos. Aí quer saber, então, que esse casal, né, que esse menino e essa menina, sejam portadores da anomalia e sejam produtos, não são gêmeos, são produtos de duas gestações independentes e consecutivas. Primeira coisa que eu tenho que olhar aqui, eu tenho que analisar o uretrograma, antes de mais nada, tá? Dá uma olhadinha para cá. Genética elementar, genética básica. Aqui eu tenho um indivíduo, ó, que é azinho, azinho. Indivíduo 5. E o indivíduo 7. Esse indivíduo aqui, ó, ele é irmão do indivíduo 4. Que é um indivíduo que é um homem normal, tá? Mas eu não sei se ele é heterozigótico ou se ele é homozigótico. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Os pais 1 e 2 são indivíduos que não são indivíduos que apresentam essa anomalia recessiva, neurodegenerativa, mas tem 2 filhos com essa anomalia. Então, os pais apresentam um alelo dominante, pelo menos um alelo dominante, mas os pais são portadores de 2 filhos são portadores de alelos recessivos. Eu pergunto para vocês aqui, ó, para nascer filhos recessivos de 2 pais dominantes, os pais têm que ser o quê aqui, ó? O que eles têm que ser aqui, Sofia? Eles têm que ser híbridos, eles têm que ser heterozigóticos, ou seja, ele tem que ser híbrido. Então, eu posso afirmar que, presta atenção, que o indivíduo 1 aqui, ó, ele é heterozigótico e o indivíduo 2, ele é heterozigótico. Por quê? Se nasceu filho, tá? Se nasceu o filho e nasceu o filho doente, é porque veio um azinho da mãe e veio um azinho do pai. Então, para que isso tenha ocorrido,
ambos têm que ser heterozigóticos. Então, pelo heredograma, eu posso cravar que o pai e a mãe aqui, o 1 e o 2, são heterozigóticos, sem a menor dúvida, tá? Agora, tem um problema. Quando eu faço o cruzamento aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho, o que nasce? Vai nascer um indivíduo, azão, azão, 2 indivíduos, azão, azinho, e vai nascer um indivíduo, azinho, azinho. Esse rapaz aqui, o 4, que vai ser o pai da criança, ele é um indivíduo normal. Só que, para nascer criança recessiva aqui, ele tem que herdar um azinho do pai e um azinho da mãe, para nascer alguma criança que ele está pedindo aqui no enunciado, em gestações independentes e consecutivas, e que eles sejam portadores da anomalia. Então, ó, ele tem que herdar um azinho do pai e tem que herdar um azinho da mãe. Mas eles são normais. Se eles são normais, eles vão ser, então, no mínimo, heterozigóticos. Agora, tem um problema. Eu não posso vir aqui e afirmar que, pelo heredograma, esse indivíduo 4 aqui, ele é heterozigótico. Eu tenho que falar, pelo heredograma, qual que é a possibilidade do indivíduo 4 ser heterozigótico. Porque aqui me interessa o heterozigótico para ele fornecer um azinho para a criança e a mãe fornecer um azinho para a criança, tendo em vista que eles são normais. Então, a grande questão é, ele já nasceu normal aqui, ó, ele é filho de pais heterozigóticos e nasceu normal? Então, presta atenção. Se ele já nasceu normal, ele não pode ser doente. Então, eu vou cortar aqui o azinho, azinho, porque ele não nasceu azinho, azinho, ele não está marcado aqui no heredograma. Então, dos normais que eu tenho, pode nascer um azão, azão, que não me interessa, e pode nascer 2 azão, azinho. Então, ó, 1 azão, azão e 2 azão, azinho. Presta atenção. Dos normais, no quadrinho, quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. Um indivíduo azão, azão, um indivíduo azão, azinho e outro indivíduo azão, azinho. Dessas 3 possibilidades, quantas delas me interessam aqui, ó, para que ele seja heterozigótico aqui, ó, Sofia? Quantas delas me interessam aqui, ó, das 3? Para que ele seja heterozigótico, o indivíduo 4? 2. 2 em? 3. 2 em 3. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, 2/3, ou seja, dos indivíduos que são heterozigóticos, dos 3 possíveis de nascer aqui, ó, normal nesse casal, azão, azão e 2 azão, azinho, o azão, azão não me interessa, porque eu preciso aqui ter o azinho para eu fornecer ao filho. Então, dos indivíduos aqui que me interessam, eu tenho 2 em 3. Então, 2/3, né, de chance desse indivíduo aqui ser heterozigótico. Então, eu vou ter que multiplicar essa frequência dele por 2/3. Agora, outra questão que vocês têm que saber para todos os tipos de vestibular que vocês vão prestar. Toda vez que você olha para um exercício que tem heredograma, primeira coisa que você vai fazer é você vai analisar a possibilidade desse indivíduo vir à existência, dele estar aqui, em função, primeiro, do heredograma. Quando eu tenho heredograma, a prioridade é eu analisar o heredograma, tá? Eu cheguei que a possibilidade dele ser heterozigótico aqui, ó, é 2/3. Mas eu não sei, eu sei que nessa população aqui, ó, você forneceu que o alelo recessivo, o azinho vale 60. Se o azinho vale 60%, significa que o azão vale 40, Zé. Ah, então o azão vale 40 e o azinho vale 60, né? Por que eu não usei aqui, então, azão, azinho para esse aqui? Eu não usei 2 vezes azão, azinho aqui e já achei a possibilidade dele ser heterozigótico. Por quê? Pela ordem de prioridade, eu tenho que analisar primeiro o heredograma. O heredograma é um valor mais exato para eu definir a frequência desses indivíduos nessa população de heterozigótico que nasceu. Agora, se eu não tiver o heredograma, que é o que acontece aqui, por exemplo, com a mulher 3, a mulher 3, eu não tenho nenhuma informação sobre ela. É verdade, Zé. Eu não tenho nenhuma informação sobre ela. Mas eu sei que ela é heterozigótica. Por quê? Ela é normal e tem que levar um alelo azinho para o filho. Agora, a questão é o seguinte, qual que é a possibilidade dela ser
heterozigótica. A possibilidade de elas ser heterozigóticas se eu estou analisando aqui genética de população, é 2 vezes azão vezes azinho. É verdade, Zé, 2 vezes azão vezes azinho. Então, olha que fácil, olha que medíocre. Então, o azão vale 0,4, o azinho vale 0,6 vezes 2. A possibilidade dela ser heterozigótica... Peraí, Zé, calma. Esse 2 azão-azinho é aquele 2PQ que a gente estava vendo? Isso. Porque tá. aqui não está seguindo a genética de populações, população sem mutação, seleção, sem migração. Se está seguindo, e como eu não tenho o histórico do heredograma dela aqui, aí eu tenho de usar 2 vezes azão vezes azinho, que é a possibilidade dela ser heterozigótica nessa população. E você considerou 2PQ nela e não no homem 4 aí, porque o dele você tem o heredograma. Isso. E o dela não, é isso? Isso, o dela não tem informação nenhuma de heredograma. O dele, eu tenho informação do heredograma. Então, quando eu tenho informação do heredograma, primeiro eu uso a informação que eu tenho do heredograma, tá? Agora, se eu não tenho essa informação, aí eu uso direto a frequência de Herd, que é o caso que eu fiz com ela, exatamente. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vai ter que nascer 2 crianças. Então, vamos analisar aqui, Então, eu sei que azinho 0,6, azão 0,4. A frequência do indivíduo, 3. Qual que é a possibilidade da mulher ser heterozigótica? Então, 2 vezes azão vezes azinho. 0,4 vezes 0,6. Tá? Zé, a frequência agora desse rapaz aqui, ser heterozigótico. Então, ele tem a possibilidade de 2 em 3. Então, tá aqui, 2/3 desse rapaz ser heterozigótico, tá? A possibilidade do indivíduo, vou chamar aqui indivíduo 8, de ser uma criança doente. Vamos chamar de criança doente primeiro, tá? Então, a possibilidade do indivíduo 8 ser uma criança doente. Então, se eu cruzar azão-azinho com azão-azinho, 1/4 é a possibilidade dele ser uma criança doente. Tá aqui, tá? Agora, ele quer que nasça um menino e quer que nasça, depois, no segunda gestação, uma menina. Primeiro, vamos lá. Para nascer um menino, para nascer questão sexual aqui, para nascer homem ou mulher, é 50%. Eu coloquei aqui, vezes meio. Então, meio significa 50%, que é vezes a possibilidade dele ser menino, tá? Aí, o que você fez, Zé? Cortei esse 2 com 2, multipliquei tudo e dividi, deu 4/100. Ou seja, deu 0,04 ou 4%. A possibilidade de nascer um menino na primeira gestação. Mas eu quero saber também, na segunda gestação, qual que é a possibilidade de nascer uma menina? O que vai mudar aqui? Nada. Vai ser exatamente a possibilidade de nascer um menino, porque para ser uma menina, eu vou ter que multiplicar por meio também, tá? Então, mesma coisa. A possibilidade da mãe ser heterozigótica, a possibilidade do pai ser heterozigótico, a possibilidade da menina ser recessiva, que é 1/4, vezes a possibilidade, então, dela ser menina, dela ter, então, sexo feminino. Multipliquei por meio. Então, vai dar rigorosamente a mesma coisa, 4% ou 4/100, tá? Agora, olha só a pegadinha nesse exercício. Esse exercício aqui foi um exercício fantástico, tá? Ninguém acertou na época. Então, olha só que interessante. Foi exercício, ou seja, o exercício que mais erraram, né? Nem questão do João Batista. Questão do João Batista, às vezes o indivíduo tem algumas questões lá que o indivíduo acerta até no chute, mas esse aqui nem no chute acertaram. Foi um negócio muito engraçado. Então, olha só aqui. Por quê? Porque envolvia matemática. Tem uma expressãozinha aqui que o pessoal até quase acertaram, mas caíram na alternativa errada. Aqui diz assim, independentemente da ordem de ocorrência dos eventos. Olha como eu sou mal. Se eu tivesse colocado assim, que era para nascer um menino na primeira gestação e uma menina na segunda gestação, então eu estou determinando que ocorra primeiro um menino, depois uma menina. Então era muito fácil. O que eu ia fazer? Eu ia multiplicar 0,04 vezes 0,04.
Aí ia dar 0,16%. Pronto. Estava resolvido. Mas quando eu enfio isso aqui no meio, ó, independente da ordem de ocorrência dos eventos, em gestações consecutivas e independentes, indivíduos portadores de anomalia, o que você tem que analisar aqui, ó? Você tinha que raciocinar o seguinte, ó. Se é independente da ordem de eventos, pode nascer um menino e depois uma menina, ou, olha que exercício sacado, pode nascer primeiro uma menina e, aqui tá errado, viu? Depois você corrige para mim aqui, ó. E depois um menino, não é ou não, é e um menino, tá? Então, nossa, Zé, então eu tinha que fazer isso? Tem. O que eu acabei de falar para vocês lá? Em genética, sempre o ou, ele significa o que, Zé? Adição. Ah, Zé do céu. Então, o que eu tinha que fazer aqui, ó? Fácil. Você tinha que pegar aqui, ó, 4% vezes 4%, tá? Mais 4% vezes 4%. Em outras palavras, daria aqui 16 sobre 10 mil mais 16 sobre 10 mil. Então, aqui, ó, o mínimo é o mesmo, vai dar 32 sobre 10 mil. Então, daria 0,0032 ou 0,32%. A maioria até que chegou, conseguiu chegar, mas deu 0,16, porque eles calcularam só a chance de ser, por exemplo, um menino e uma menina. Eles não observaram, independente da ordem de nascimento. Aí é raro uma questão. Se você for analisar ela friamente, é uma questão tranquila. Só que, qual que é o problema? Que a maioria não sabe também. Ó, então, aqui, eu tenho que analisar a probabilidade de nascimento desse indivíduo heterozigótico aqui, dele ser, aliás, ele já é nascido. A probabilidade dele ser heterozigótico em função do heredograma. E aqui eu posso utilizar, então, a lei de Hard, porque eu não tenho nenhuma informação sobre o heredograma dele. Tá? Mas o exercício era simples assim, e deu muito BO essa questão aqui quando caiu. Deu muito BO. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma pergunta? Pode perguntar. Se tiver dúvida, senão a gente vai passar para o outro. Ficou alguma dúvida? Na verdade, não é um exercício tão fácil, sabe? Você tem que ter alguns detalhezinhos aqui. Esse 2/3 mesmo. Tem muita gente que não enxerga. A pessoa fala assim, ó, esse aqui, ó, ele tem que ser azão azinho, esse aqui tem que ser azão. Ele não faz a herança condicionada aos pais. Ele já vai direto. Para nascer um azinho aqui, ó, ele tem que ser azão azinho e esse aqui tem que ser azão azinho. Ele tem que ser, mas a pergunta que você faz, quando você tem um heredograma e quando você tem, tá, uma frequência alélica, a pergunta que você faz é: qual a probabilidade desse indivíduo ser heterozigótico e qual a probabilidade desse indivíduo ser heterozigótico? Essa é a grande pergunta. Tá entendendo? É assim. Vamos lá agora. Ô Zé, deixa eu só perguntar rapidex. Pergunta. Assim, quando você fala frequência alélica, é a frequência do azinho. Isso. A frequência genotípica é azinho. É isso? Do gene. Isso, do par. Isso, exatamente. Tudo tá? bem. Era só isso, então. Exatamente. Complicado esse exercício, né? Nossa Deus. Não é complicado. Não. É que tem muita informação. Não, imagina. É tranquilo. Esse aqui ninguém acertou, mas tudo bem. Mas vamos lá, nem no chute acertaram, fiquei até com dó. Aí você vai colocar um desse na prova, hein, Zé? Não, nessa prova, só se for no final do ano para vocês, vai ser interessante. Mas até lá vocês já sabem como fazer. O mais importante é isso, vocês estão vendo comigo, vocês já vê os macetes, como é que faz, etc, tal, entendeu? Mas é um exercício que você tem que usar bastante recurso dentro da própria genética, sabe? Então, é muita coisa. Então, vamos dar uma olhadinha nesse aqui, vamos fazer mais esse aqui. Depois, amanhã, eu termino com vocês essa lista aqui, vamos ver se dá, ou deixo para fazer, mas eu vou pegar amanhã pelo menos uma aula, porque para não perder, né, o aquecimento nosso aí nesse tipo de matéria. Do meio do ano, a Unifenas no meio do ano vai cair bastante, Zé? Não cai genética no meio do ano, minha cara. Não tem genética. Sério? Sério. Não coloquei genética, coloquei no final do ano, agora no meio do ano eu não coloquei. No meio do ano, pessoal. Só que tem umas questões meio pesadinhas de embriologia, entendeu? Mas vamos que vamos. Olha só. Analise parte de uma árvore genealógica como abaixo descrito. Então, tá aqui a árvore genealógica. Tem uma dupla aqui, ó. Eles são primos, né?
Ovo estranho, hein? Primo de primeiro grau casando, olha só. Isso aqui significa consanguinidade, tá? Mas isso aqui não interessa. Aí, olha só, isso aqui também é questão unifenas, viu? Ó, ele diz assim, considere que no heredograma, os indivíduos marcados 5 e 7, tá aqui, ó, 5 e 7, são portadores de uma doença autossômica recessiva. Aí você corre aqui, coloca aqui, ó, azinho, azinho, coloca aqui, ó, azinho, azinho, portadores da herança recessiva. E que os indivíduos 3 e 6 são clinicamente normais e homozigóticos. Você corre aqui que essa informação é preciosa, ó. Aqui está dizendo que é clinicamente normal e homozigótico. Você coloca azão, azão no 3 e coloca azão, azão no 6, tá? Para ficar um negócio bem fera. Azão, azão e azão, azão. Aí diz assim, ó, desconsidere qualquer influência da consanguinidade na manifestação da patologia, tá? Aí vai dizer assim para você, ó, qual a probabilidade do casal 8 e 9 ter 2 crianças em 2 gestações consecutivas, ambas portadoras da anomalia? Esse exercício ele é mais medíocre do que o outro, porque aqui você não precisa nem usar a lei de Herd. Na verdade, quando você tem que usar a lei de Herd, são os mais fáceis. Esse aqui você faz direto. Esse aqui você faz só com a genética da Lenise. Aqui você não precisa usar a lei de Herd. Aqui você vai direto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui dá para vocês fazerem direto. Nasceu um indivíduo doente aqui, azinho, azinho, significa que esses 2 indivíduos aqui, se eles são normais, eles são o que mesmo, Lara? Esses 2 indivíduos, 1 e 2 aqui, ó. Se nasceu um indivíduo doente, filho deles aqui, ó. São heterozigóticos. Isso. Eles são heterozigóticos. Tá aqui, ó. Ele quer saber a probabilidade desse casal 8, 9 ter 2 crianças que ele não cita o sexo. Então, a criança vai ser aqui, ó, azinho, azinho. Ele não cita o sexo. Um evento futuro de nascerem 2 crianças portadoras dessa anomalia, em gestações consecutivas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mesma coisa que nós fizemos no outro, ó. Presta atenção aqui no detalhe. Ó, nesse caso aqui, se eles são heterozigóticos, esse indivíduo aqui, ó, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser heterozigótico, Zé. Esse aqui tem que ser heterozigótico e esse aqui também tem que ser heterozigótico para nascer um filho diferente dele. Aí eu tenho que descobrir o seguinte, qual que é a probabilidade dele ser heterozigótico? Qual a probabilidade desse 9 ser heterozigótico? Portanto, tome muito cuidado aqui, ó. Primeiro, e o 4, Zé? Ele tem que ser o quê? Ah, ele tem que ser heterozigótico também. Ah, se ele tem que ser heterozigótico, ele tem que carregar esse alelo heterozigótico aqui, Zé. Ah, ele tem que carregar o alelo. Tem que carregar o alelo. Ele falou para você que o indivíduo 3 é azão, azão. Qual que é a probabilidade, então, desse indivíduo 4 ser heterozigótico? Vamos lá, um deles tem que carregar o azinho, então tem que ser esse 4. Não vai ser a mesma coisa aqui, ó. Para nascer de 2 indivíduos heterozigóticos, para nascer, já nasceu, aliás, um indivíduo heterozigótico aqui, ó. Para ele ser azão, azinho, não é 2 em 3, não é a mesma coisa do outro que nós fizemos lá, 2/3, não é a mesma coisa? Então, ó, a possibilidade é 2 em 3, que é 1 azão, azão e 2 azão, azinho. Então, 2/3 dele ser heterozigótico. Agora, toma cuidado que a pegadinha vem aqui, ó. Esse azão, azão, foi dado no enunciado, são clinicamente normais e homozigóticos. Esse azão, azão e esse azão, azinho, desse cruzamento aqui, eu preciso de outro heterozigótico. Qual que é a possibilidade de um azão, azão, cruzando com um azão, azinho, de nascer um heterozigótico aqui em 8, Sofia? Qual que é a possibilidade de nascer um heterozigótico aqui? Azão, azão não pode ser. É meio? É meio. Isso. Se eu tenho azão, azão, cruzo com azão, azinho, metade nasce heterozigótico e a metade nasce, tá? Homozigótico. Homozigótico não me interessa, só os heterozigóticos. Então, o que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer de colocar aqui, multiplicar por 2/3 aqui, o 4, e não posso esquecer de multiplicar por meio aqui, ó, tá? O 8º. Aí eu venho do lado de cá e analiso aqui, ó. Bom, Zé, se esse indivíduo for
azão, qual que é a possibilidade de nascer, e aqui é azinho, qual que é a possibilidade de nascer heterozigótico aqui? Se for azão, e aqui for azinho, não é 100%? Azão? É, 100%. Se esse indivíduo aqui, o 6, ó, se ele for heterozigótico, cruzou com o indivíduo que é azinho, não vai dar metade heterozigótico e a outra metade azinho? Mas esse indivíduo aqui, o 9, ele já não é normal? Então, ó, tanto faz se esse indivíduo for azão, ou se esse indivíduo for azinho, de qualquer forma, o indivíduo 9, que é normal, obrigatoriamente ele tem que ser heterozigótico. Porque não tem como ele ser azão, porque o 7 é azinho. Então, aqui, ó... Mas, ô Zé, você tá falando no enunciado que o 6 é clinicamente normal e homozigoto, então ele é azão, né? Ah, sim, foi mal. Eu falei no enunciado 6 também, né? Tá certo, é o 3 e o 6. Então, vamos lá. Ele é azão, bem lembrado. Então, de qualquer forma, ó, se ele é azão, aqui, ó, azão com azinho, qual que é a possibilidade dele ser, então, heterozigótico? Não é 100%? De qualquer jeito? Então, não vai ser 1? Então, aqui não tem que multiplicar por nada, é 100 mesmo, né? Então, azinho. Então, do lado de cá, não preciso mexer. Agora, qual que é a probabilidade do nascer uma criança aqui agora? E essa criança é azinho. 2 heterozigóticos. Para nascer uma criança azinho, não é 1/4? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É isso mesmo, ó. 3 e 6 é homozigótico. Então, ó, a probabilidade do indivíduo 4 ser azão, 2/3, vezes a probabilidade do indivíduo 8, tá aqui, ó. Probabilidade do indivíduo 8 ser azão, meio. A probabilidade do indivíduo 9, coloquei aqui só para ficar destacado, se aqui é azão e aqui é azinho, a probabilidade do indivíduo 9 ele ser azão, é 100%, só pode ser heterozigótico aqui, então coloquei 1 para ficar claro. A probabilidade do indivíduo 10, que é a criança que vai nascer aqui, ó, ser azinho, é 1/4. Ele não determinou o sexo, tá? Então, qual que seria a probabilidade? Na primeira gestação dele ter uma criança doente, 1/12. Ah, Zé, para a segunda gestação muda a probabilidade? Eu tenho que reduzir? Não. A probabilidade é a mesma. Ah, eu joguei uma moeda para cima agora, joguei um dadinho para cima. A chance de cair o número 5 é 1/6. Ah, eu recebi o dadinho na mão, joguei de novo para cima. A chance de cair o número 5 de novo continua sendo 1/6. Ah, eu não tenho que pegar 1/6 e reduzir pela chance que caiu a primeira vez. Não, tem nada a ver. A chance de... A minha mãe tem 3 filhos, são 3 meninos, por exemplo, você fala. Ah, então, ela tem tendência de ser mais meninos? Não. A chance de cada gestação dela era ser um menino ou uma menina. Só que caiu o menino. Na outra, menino ou menina. Caiu o menino de novo. Mas não muda os 50%. Tá? Então, aqui, ó, qual que é a probabilidade de eu ter 3 filhos doentes em 3 gestações consecutivas? Você pega o 1/12 e eleva a terceira. Se ele pediu aqui, ó, 2 gestações consecutivas, você pega o 1/12 e eleva ao quadrado. Pronto. Então, você não precisa ter medo em fazer a prova. Se ele pediu em 3, 4 gestações, 5, é só você levar a quinta em 5 gestações. Porque a probabilidade de nascer um indivíduo com aquela anomalia sempre é a mesma. Isso não é inalterada. Tá? Então, aqui, como ele pediu para 2 indivíduos, então vai dar 1/12 elevado ao quadrado. A resposta seria 1/144, que seria a resposta dessa questão. Tá? Essa questão só de genética elementar, não tem lei de Hard. Eu até coloquei essa questão aqui, foi mais talvez para destacar essa questão aqui do 2/3, do meio, 1/2, né? Que a maioria que vai resolver essa questão, como é que resolve? Aqui vai ser azão, aqui vai ser azão. Aí dá 1/4, Zé. Aí 1/4 mais vezes 1/4, aí são 2 gestações, deu 1/16. Aí você vai lá, tem alternativa 1/16 que eu coloquei de propósito. Aí o cara, a maioria, 90% marca 1/16. Esqueceu que a possibilidade é meio dele ser heterozigótico, de ser 2/3 dele ser heterozigótico, aqui o quarto. Ô, Zé. Aí.
Já era. Oi. Mas, tipo assim, quando eu tenho a possibilidade dos pais ser alguma coisa e do filho, eu multiplico tudo na mesma coisa. Multiplico tudo junto. Sim, não muda, né? Pode ser tantas as gestações que você quiser, vai ser a mesma coisa de nascimento, não vai mudar, tá? Você vai sempre manter a mesma probabilidade, não vai mudar nada. Não reduz a chance, entende? A chance continua sendo a mesma. Ah, tá, entendi. Então tá bom. Agora aqui, ó, esse aqui também é facinho. Amanhã a gente faz. Ah, esse aqui que é interessante, ó. Tira print da tela, não vou passar para vocês, tem ele resolvido aqui agora. Tira print da tela aí, tenta fazer esse exercício para amanhã aqui, ó. Só tenta resolver para ver quanto que vai dar de vocês aí. Isso aqui envolve genética de populações, mas de uma forma diferente também. Tenta fazer esse. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, esse é facinho, ó. Esse é facinho. Ó, genética de populações pura. Esse aqui também, printa a tela de vocês aí, ó. Tenta resolver esse aqui, pelo menos uns 3 só para ver se dá para fazer sozinho. Não, essa aqui não está em equilíbrio, isso aqui é a pegadinha. E esse aqui, ó, tenta fazer esse aqui, ó. O heredograma a seguir, etc, tal. Tenta fazer esse aqui, usando a genética de populações para ver quanto que vai dar isso. Pelo menos esses Ô, Zé, 3 exercícios. Oi? amanhã a gente vai fazer exercício, então, é isso? Não, mas é fazer só uns 3 só, aí eu começo outra aula já, tá? Ah, tá, entendi. Vou resolver, isso aqui é só 3 exercícios, talvez em menos de uma aula eu consigo. Aí a gente continua na outra parte teórica. Aí depois eu passo uma outra lista para vocês, de exercícios só de genética de populações, e vocês tentam resolver, depois a gente marca um plantão, ou pega um plantão de química um dia, e usa o plantão de química para resolver exercício de genética, etc, tal, tá? A gente faz isso. Bom, então, acabou a aula também, né? Agora que eu estou vendo aqui, peraí. Deixa eu sair aqui. Isso aqui devagar, se treinar bastante, pessoal. Eu já vou colocar uma lista no grupo aí para vocês. Vou começar com uma lista antiga e uma lista mais fácil. Exercício genético de população. Vou colocar no grupo de vocês aí. Uma lista normal, não é uma lista anormal não, de Unifems. Uma lista de vestibulares normais. Aí vocês vão fazendo aos poucos aí, tá? Você vai ver que você vai ficar craque nisso. Você não erra um exercício disso, de jeito nenhum. Beleza, então? Então, amanhã nós voltamos de manhãzinha. Coloca para mim aí, que estão presentes aí, as 13 almas, né? Que estão presentes. Coloca no chat para mim aí, por favor. Ô, Zé, Oi. deixa eu te Breno. perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a matéria, mas você Pergunte, sabe quantos candidatos são por vaga lá na Unifenas? Agora, não, Breno, o ano passado, agora, esse último vestibular, sei que deu baixo, não deve ter dado uns, sei lá, 20 ou menos do que isso, porque a metade foi pelo Enem, a outra metade foi pelo como é que chama? Pela prova convencional, né? Então, assim, acabou dando 20, porque tinha só 40 vagas, né, na prova convencional, porque 40 vagas já tinha sido preenchida pelo Enem. Por isso que ainda teve uma disputa um pouquinho mais acirrada, digamos assim. Mas nos últimos vestibulares aí, não tem passado de 20, 22, 23, não tem passado disso, viu? Tá tranquilo. Medicina. Tá mesmo, bom. tá? Obrigada. Pessoal, beleza? Colocaram aí? Então, beleza. Amanhã a gente volta, então. Até amanhã, pessoal. Amanhã a gente acaba de fazer. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.